Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse que eu escolhi. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para sua casa em Ramá. Amém. Até aqui a palavra. Obrigado por estar de pé. Pode acomodar-se. E me dê uns minutos da sua atenção. Obrigado ao Ministério de Louvor também. Que nesses próximos minutos Deus possa falar ao seu coração com essa palavra. Quero iniciar dizendo algo que pode confrontar você. Deus te escolheu. Deus escolheu você. No primeiro momento, quando nós ouvimos a palavra dizer assim, Deus escolheu você. Pode ser que Deus me escolheu para quê? Para sofrer? Deus me escolheu para quê? Para estar passando essa situação que eu estou vivendo agora. Deus me escolheu para quê? Porque nós só conseguimos ver a situação adversa que nós estamos e pensar que Deus me escolheu, é pensar que Deus me escolheu para isso que eu estou vivendo. Obviamente que Deus não nos escolheu para estar sofrendo, principalmente dentro de uma situação que Ele nem queria que a gente estivesse, mas que nós escolhemos estar. Muitas vezes nós escolhemos algumas situações para nós, mas isso não quer dizer que Deus não escolheu você. Deus escolheu você para algo único, que talvez você nem imagine e nem esteja vivendo. E obviamente que as tuas escolhas vão te conduzir para esse local que Deus escolheu você. A grande dificuldade para nós é entendermos os períodos que nós estamos vivendo no local que Deus escolheu para nós, para nos forjar. Porque assim, alguém fala aqui de ser enviado para fazer uma missão. A igreja vai enviar alguém para fazer uma missão e falar de Jesus lá no exterior. Aí a pessoa pensa, Senhor, me manda para a Europa. Me manda para Madrid, Jesus, quero fazer tua obra lá. Ou me manda para os Estados Unidos, eu quero ir para Miami, Orlando, Flórida. Eu quero... Agora, e se Deus escolher você para ir lá para o árido da África? Para as tribos aborígenes na Nova Zelândia, se pedir para você ir lá para o meio da Amazônia, ou para um lugar que talvez você diga assim, Senhor, escolhe outro. Mas Deus, Ele escolhe a gente para estar em alguns locais, para nos moldar, para colocar em outro. Olha o que a Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia não começa dizendo, seja fiel no muito, que tu vai permanecer no muito. Ela diz, seja fiel no pouco. E esse pouco, nós sempre atribuímos, inclusive nós usamos muito essa palavra para falar assim sobre dinheiro. Seja fiel no pouco. Tem pouco hoje? Seja fiel. Seja humilde. Seja humilde. Mas não é sobre isso que a palavra está falando, apenas sobre isso. Nós podemos usar para a questão financeira também. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito. Porém, isso está atrelado a várias áreas da nossa vida. Seja fiel no pouco que você tem. Seja fiel no local pequeno que você está. Seja fiel na pouca responsabilidade que Ele te confiou. Seja fiel na pouca resposta de oração que você tem recebido. Seja fiel nesse pouco que você estava esperando muito mais, mas veio só um pouco. Mas seja fiel nisso. Seja fiel nesse local onde você está, mesmo que ele seja pouco demais para você, para o teu potencial. Seja fiel ali, porque Deus, vendo a tua fidelidade, vai te colocar no lugar correto, porque Ele já escolheu você para lá. Nós estamos falando desse texto aqui, talvez você nunca leu esse texto, você diga assim, de quem esse cara está falando? Esse texto de 1 Samuel está falando do rei Davi, quando não era rei, quando nem sonhava em matar gigantes, e depois ele mata o gigante Golias, mas ele não sonhava com nada disso, ele era apenas um garoto.
Um garoto que o pai colocou para cuidar de ovelhas. E cuidar de ovelhas não era lá o serviço que diz assim: filho, hoje nós preparamos uma festa aqui, porque a partir de amanhã você vai cuidar de ovelhas, filho, vamos fazer uma festa aqui. Não, ele diz assim: tu não serve para muita coisa, vai cuidar de ovelha, vai. Era mais ou menos isso. Porque as ovelhas são débeis, fáceis de pastorear, de cuidar. Então, era um serviço que não era lá de muita perícia. E Davi foi confiado a cuidar das ovelhas. Todavia, onde ele estava cuidando de ovelhas, tinha perigos. Grande parte das pessoas, diante dos perigos, e recebendo um trabalho que talvez ela nem gostasse de fazer, o que a gente faz quando a gente não está muito feliz no trabalho onde a gente está? Algumas pessoas continuam sendo as mesmas pessoas e honrando o trabalho, porque são fiéis no pouco. Outras assim: não estou nem aí, terminei o meu trabalho, saí, o cara do segundo turno que se vire. Acontece muito, eu sei que você não faz, mas tem muita gente que faz. Davi estava cuidando de ovelhas, a Bíblia diz que veio um leão e veio um urso. Gente, eu fico imaginando eu cuidando de ovelha. Vem um leão e diz: pode comer as ovelhas, cara. Eu vou sair fora. Eu já nem queria estar aqui mesmo, o pai fica mandando eu cuidar dessas ovelhas aqui. Os outros estão lá. Os outros estão lá no bem bom, estão fazendo outro serviço que é melhor. Eu estou aqui cuidando nesse perigo. Mas quando delegaram para Davi cuidar das ovelhas, assim: eu vou ser o melhor pastor de ovelhas que já existiu nessa terra. O leão veio, pois ele matou o leão, ele matou o urso. Não fala aqui que eles fizeram uma festa para dizer assim: olha, hoje nós vamos comemorar aqui, a grande vitória do meu filho, porque ele matou um leão. Gente, eu sei que você mata um leão por dia. Tem gente que está sentada aqui que mata um leão por dia. É situação no trabalho, é situação em casa, ou luta para você chegar aqui nessa igreja hoje. Você precisava de uma festa para você, mas ninguém nem vê. E às vezes a gente desconfia que nem Deus vê. E aí o pastor começa o culto dizendo assim: Deus escolheu você. Escolheu para quê? Enquanto Davi estava matando ursos e leões, escrevia seus salmos, pegava a sua harpa, estava tocando, quem sabe até aprendendo ali ainda. Mas tudo que ele estava fazendo no oculto e que ninguém estava vendo, existe um que nunca perde nada que você faz. O nosso Deus está de olho em você. Veja bem, a situação que eu li aqui no versículo é um momento em que o maior cara de Israel, Samuel, havia o rei e havia ele, mas adivinha quem tinha mais prestígio? Ele, Samuel, juiz, sacerdote, profeta de Deus. Aquele homem, de repente Deus fala com ele em casa assim: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu já escolhi um rei. Jessé nem imaginava, porque ele não conseguia ver o que tinha dentro de casa. E às vezes nós não somos notados pela família, acontece. Não fique irado com isso, seja fiel no pouco. O importante é que lá do outro lado da cidade, em outra cidade, Deus estava falando com o sacerdote, o maior cara daquele país, dizendo: vá até na casa deles, porque ali dentro eu já escolhi alguém. Davi não fazia ideia, ele estava no campo. Davi estava fazendo música, estava lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Estava fazendo Salmo 23, ele não estava nem aí. Tinha matado o urso, o leão, ninguém tinha falado nada, nem um muito obrigado. E às vezes quando a gente não recebe um muito obrigado, a gente já fica rancoroso, nem para reconhecer o que eu fiz. E eu não estou dizendo que você esteja errada ou errado de fazer isso, porque isso é tão humano, né? A gente esperar gratidão. Mas Davi estava ali, ele não fazia ideia que Deus estava agindo em seu favor. Eu posso dizer uma coisa para você nessa noite: pode ser que você esteja aí tão triste, angustiado, olhando para baixo, pensando que ninguém te nota, porque você está num posto que não é teu, você está fazendo uma coisa que é menos do que a sua capacidade de fazer, te colocaram num trabalho que é tão aquém daquilo que você pode, do teu potencial, mas você nem imagina que Deus já tem um plano grande para você, e Ele está trabalhando para que isso aconteça.
Você consegue imaginar que enquanto você está aí triste, abatido, olhando para baixo, Deus já está agindo em teu favor. Deus está trabalhando em teu favor. Ele manda Samuel vir, prepara-se uma festa, e aí vem um outro momento de prova. Porque antes de Deus aprovar alguém, levantar alguém, Ele prova a gente no caráter. Ele nos prova para ver se a gente realmente está pronto para aquilo que Ele tem. Porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para fazer algo grande. Só que esse algo grande que Deus nos escolheu para fazer depende do quanto nós nos entregamos. O valor, sabe, na mesma dimensão da tua entrega é a dimensão daquilo que é desatado sobre você. Davi estava ali naquele pasto cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Ele não imaginava que Deus já estava trabalhando por ele. Cuidado com as reclamações que vêm constantemente para que a gente solte elas. Deus não me ouve, Deus não me vê, eu não sou notado por Deus, porque às vezes você está aqui num cantinho e Deus já está trabalhando em teu favor lá do outro lado. Estava sendo uma festa preparada e ele nem imaginava que tinha uma festa que estava sendo preparada para ele. As pessoas achavam que estavam fazendo uma festa para o grande nome daquele país que chegou na casa, só que a festa era para ele. Uma festa que ele nem tinha sido convidado. Estava lá num canto, a Bíblia diz que então Samuel chegou, e eu estou contando a história para deixar você bem a par disso aqui. Jessé tinha muitos filhos, e os filhos mais velhos eram homens de guerra, fortes, valorosos, bonitos, sarados. Passa o primeiro e diz assim: olha, Jessé, um dos teus filhos aqui eu vou ungir. Quando vem Eliabe, que ele levanta, todo trincado, passando assim, a Bíblia diz que Samuel até se levantou, pegou o chifre de azeite e disse: esse aqui, cara, você tem cara de rei. Tem gente que tem toda a pinta para assumir o cargo, mas Deus já deu ele para você, então ninguém vai assumir aquilo que Deus escolheu você para assumir. Tem gente que parece que tem tudo para preencher alguma coisa, mas é tudo externo, não é interno. E Deus não está olhando o exterior. Ele disse para Samuel: Samuel, Deus não vê como o homem vê, porque enquanto o homem está vendo o exterior, Deus vê o coração. Nós julgamos muito pelo que nós vemos fora, e nós julgamos tantos outros por aquilo que nós vemos fora, que nós costumamos nos julgar também por aquilo que a gente vê fora. A gente olha assim: não, eu não sou capaz. Eu queria tanto concorrer àquele cargo na empresa, mas eu nem vou me inscrever, porque eu sei que eu não posso. Não sei, não tem a ver comigo. Mas é porque a gente se rebaixa muito. Olha só, Samuel vai até aquela casa, ele quer ungir aquele rapaz. Deus diz: não, tu está olhando muito para aquilo que está fora. Está olhando muito para aquilo que está fora, e eu estou olhando o coração. Não é. Passa o primeiro, passa. Samuel diz assim: acabaram-se os filhos? É nesse momento que Jessé, uma das piores coisas na vida é ser esquecido, ou ser deixado por último. Porque se tem algo que mexe no ego da gente, é quando a gente não é o primeiro, não é assim? Pensa, tem duas hipóteses: ou Davi estava lá no campo e não sabia nem o que estava acontecendo, estava lá cuidando das ovelhas e nem aí. Ou ele sabia que tinha uma festa e disseram assim para ele: mas tu fica cuidando das ovelhas aí, tá, nego? Que a festa é para gente grande. Porque Davi estava com cheiro de ovelha, sabia incomodar na festa. Sabe aquela festa que não te convidaram? Sabe aquela reunião de família que você não foi? Sabe aquela festinha que fizeram entre os irmãos e você não foi convidado? Que a gente pensa assim: nem vou ligar para isso aí. A gente fala assim: eu nem ligo. E lá dentro do coração tá: mas que droga, né? Por que não me chamaram? O que será? Tem coisas que a gente não quer que machuca, mas machuca. Já viu isso? A gente diz: que besteira, por que eu estou pensando nisso? Mas dói. Eu fiquei imaginando por um tempo que talvez Davi nem soubesse de nada, ou talvez ele soubesse, estava lá cuidando das ovelhas. O que ele estava fazendo naquele momento, e que pensamentos passavam na cabeça de Davi naquele momento? Eu sei pensar por mim, porque se fosse eu, quem sabe o bico estava lá na frente assim. Tomara que dê dor de barriga em todo mundo também.
Vou fazer um churrasco que não me chama. Tem que trabalhar, né? O palhaço tem que ficar aqui trabalhando, né? Só que daí chegou um momento que a festa não podia continuar se ele não estivesse. E aqueles que estavam convidados para a festa agora tinham que ir lá chamar aquele que estava fora. O glorioso é que Deus tem um jeito todo especial de nos honrar. Quem sabe vem um dos irmãos para chamar Davi. Davi olha e pensa assim: vem trazer uma marmita para mim, mas nem vou comer. Marmitinha de festa. Só que quando ele chega, a palavra é outra. Ei, o ilustre da festa disse que essa festa só pode continuar se você estiver nela. Levanta daí e vem, porque o homem quer falar contigo. Eu quero que você vislumbre por alguns segundos. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que parece impossível, eu não sei se é de repente o teu encarregado de setor chega lá e diz assim: olha, o homem quer falar contigo, que você está esperando isso, vai acontecer em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, receba. Eu não sei se você está esperando uma resposta, mas eu quero que você tome posse pela fé, porque vai chegar, porque Deus escolheu você. Olha, o homem mandou te chamar, olha, chegou a tua vez, esse é o teu tempo. E aí depende muito de nós. Seja fiel no pouco. Tem gente que é tão fiel no pouco, que matou urso, que já matou leão, que fez tudo que tinha que fazer, fez salmos, cantou para o Senhor, não foi convidado para a festa, ficou com o coração azedo. Deus está agindo, e daí Deus diz assim: vem meu filho, que agora chegou a tua vez. E tem gente que na última hora perde a bênção, assim: ó, agora também não quero mais. Chama os outros lá. Chama fulano. O miserável do orgulho faz tanta gente perder a bênção. Deus te escolheu, mas às vezes não é do jeito que você imaginou que fosse. Porque às vezes quando nós nos imaginamos escolhidos, a gente imagina o tapete vermelho e, né? E às vezes é lá no final, quando tudo parece que se fechou, e diz assim: nessa coisa aqui não vai continuar coisa nenhuma. Vai lá e chama o meu filho que está lá no canto. Vai lá aquele que foi desprezado, vai aquele que foi pisado, aquele que está esperando, que vocês aí nem chamaram para a festa porque talvez esqueceram dele. Mas a Bíblia diz que Deus não esquece de um filho seu. Se você chegou aqui nessa noite achando que Deus não olha para você, não escuta as tuas orações, te despreza, eu vim para falar que é totalmente ao contrário. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua história, Ele sabe tudo a teu respeito, sabe tudo. A Bíblia diz que certa vez Jesus foi chamar os seus discípulos. E quando Jesus vai escolher os seus discípulos, gente, Ele não vai na sinagoga e diz assim: escuta, gente, quem é que são os melhores em teologia aqui, porque eu estou precisando de uns 12 para me ajudar. Porque quando a gente vai escolher, o que a gente ia fazer? Você está precisando de 12 caras para ajudar você no teu trabalho. Está abrindo uma empreiteira, está abrindo, sei lá, uma panificadora, está abrindo alguma coisa aí, um negócio, né? Um empreendimento. Você vai querer caras que entendam da área. Você vai querer quem sabe. Vou montar um time para disputar um campeonato. Você vai escolher quem sabe jogar, porque você está entrando para ganhar, não é assim? A Bíblia diz que Jesus não faz isso. Ele vai lá e pega os pescadores, aí pega um publicano. Aí publicano, o pessoal tinha raiva do publicano. Aí ele diz assim: quem que tem mais raiva de publicano aqui? É zelote, né? Então vou trazer um zelote também. E ele bota tudo dentro do mesmo lugar. Ele pega os quebrados, ele pega Pedro, que ninguém queria Pedro perto, traz Pedro também. O bom com Jesus é que Ele nos escolheu, não por aquilo que a gente tem a oferecer, mas por quem a gente é, e por aquilo principalmente que Ele vê que você pode ser. Porque enquanto as pessoas estavam vendo um Davi, que era um franzino, que era um menininho, que era um ruivinho, que estava ali naquele cantinho do pasto cuidando de ovelha, o Senhor olhava para ele e via ele o matador de gigantes e o maior rei que já teve em Israel. O bom é que quando Deus olha para você, Ele não vê como teu pai via, como tua mãe via, como teus tios viam, como teus primos viam, como teu patrão vê. Quando Deus olha para você, Ele vê você como Ele, Pai, olhando para você do dia que Ele te formou no ventre da tua mãe. Porque no dia que você entrou lá, Ele disse: esse aqui vai ser campeão, essa aqui vai vencer, porque eu serei com ela. Oh, as nossas decisões nos levaram tão longe disso.
Mas isso não quer dizer que Deus não viu. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim. O bonito de tudo é que você estava em casa hoje e o Espírito Santo te chamou para a festa, e a festa está acontecendo aqui agora. O Espírito Santo te chamou para estar aqui, porque aqui a Bíblia diz que depois, quando Davi entrou, Samuel se levantou e ungiu ele, e a Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus entrou, apoderou-se dele e mudou a vida de Davi. Por que ele foi escolhido? Porque é assim que Deus faz. Quem é que pode entender? Se ele diz: fui eu que escolhi vocês e não foi vocês que escolheram a mim. Quem é que é o dono do time? É Jesus. Se ele me escolheu, ele que arque com as consequências, ele que me treine para fazer o trabalho, porque eu não sei. Eu lembrava ainda no primeiro culto que uma das piores coisas na educação física era quando tinha jogo de futebol, que eles botavam aqueles 10, 15 piá ali, arrumavam os dois que melhor jogavam e botavam: vocês são capitão, o professor dizia, escolham o time. Ele já começava assim, ó, queria ganhar já no par ou ímpar para poder escolher o outro melhor. E aí, ó, escolheu o outro melhor, escolheu o outro melhor. Sabe qual é a minha experiência? Dos capitão passados assim: eu sentado ali, deixa eu ver, aquele lá usa muleta, vem cá, joga aqui. O outro assim, ó, aquele ali usa o último grau, né, quase cego, vem cá, vem jogar comigo aqui. E eu ia ficando, e quando eles passavam, sabe aquele momento que só sobra tu e a pessoa assim: eu jogo com um a menos. A autoestima da gente vai lá em cima, né? Tu já pensou? Tu é o último, não precisa fazer nada, só disso ser o último já é ruim. Tu pensa: pô, me deixaram por último, né? Então, o cara ali que nem enxerga direito foi na minha frente, eu fiquei aqui. Tá bom. Aí eu fico imaginando: Jesus disse que me escolheu, e eu me conheço, e eu sei que não tinha nada de bom para oferecer. O que Jesus viu em mim? Você para pensar que Jesus viu em você? O que será que Jesus viu em você que você não está vendo? Porque Ele não escolheria para perder. Eu sei que Ele escolheu para vencer. E se Ele escolheu para vencer e Ele te chamou para estar aqui, porque tem alguma coisa que Ele viu em você que você não está vendo ainda. Tem alguma coisa que Ele viu e que você não está vendo. Ele te escolheu. A Bíblia diz que então Samuel ungiu. Ungir significa separar. Se separou para alguma coisa. Separou para alguma coisa muito grande. A segunda coisa: desde aquele dia em diante. Isso aqui que diz o versículo. Significa que no dia que a gente vem para Jesus e a gente realmente entende que Ele quer alguma coisa com a gente se entrega para Ele, desde aquele dia em diante acontece alguma coisa. Se você não viu essa diferença, é porque você nunca foi tomado pelo Espírito Santo. É muito mais do que manifestar um dom, é ser cheio do Espírito. É aquele dia que você vem para a igreja e alguma coisa mudou. Sabe divisor de águas? É isso que eu estou falando. Desde aquele dia, quando Davi tocava a harpa dele, já não era mais a mesma coisa. Estavam procurando alguém que pudesse acalmar o rei, porque o rei era perturbado por espíritos malignos. Chamaram Davi. Davi tocou a sua harpa e os demônios tiveram que sair, porque alguma coisa aconteceu com ele a partir daquele dia. Soldados de guerra, homens acostumados a ver sangue, a ver pessoas mortas pelo chão, olharam para um gigante e temeram, se esconderam nas trincheiras. Mas aquele garoto, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, ele olhou para o gigante e disse assim: ninguém vai derrubar esse cara. E quando ele começava a olhar para o gigante, ele não via apenas a adversidade, ele via a oportunidade. Quando o Espírito de Deus te toma, quando o Espírito de Deus te pega, você para de olhar as dificuldades e começa a olhar as oportunidades que Deus está dando através dos problemas. Por isso que é necessário ser cheio do Espírito Santo, por isso que é necessário querer, desejar essa unção de Deus sobre a sua vida. Porque essa unção é aquela que faz a diferença entre eu parar por conta da dificuldade ou eu avançar crendo de que Ele está comigo. A parte final diz: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
foi a partir daquele momento que o Espírito de Deus, não foi a partir daquele dia a promoção, a partir daquele dia o azeite que derramaram sobre a sua cabeça, a partir daquele dia os irmãos começaram a respeitar ele. Eu quero dizer algo para você que fique bem gravado. Não é porque aconteceu algo sobrenatural na sua vida que as pessoas ao redor, muitas vezes, vão começar a respeitar de primeira a unção que está sobre ti. Porque Davi foi lá, na frente dos irmãos, Deus honrou ele, trouxe ele para a festa, ele se dobrou, foi reconhecido diante de todos os seus irmãos. Tem vezes que acontece alguma coisa no meio da família, que Deus nos honra, na igreja, no trabalho. Você teve uma grande ideia, e aí você salvou o momento, aí você pensa, a partir de agora, os caras vão começar a me respeitar, né? A partir de agora, meu marido vai me ver diferente, minha esposa vai me ver diferente, depois disso que aconteceu, a gente fica com algumas, né? Eu fiquei imaginando Davi, depois de tanto desprezo, na frente de todo mundo, a festa parou, chama o cara, aí ele chega, né? Aí, o que será que é, né? Estão chamando eu para lavar louça, né? O que aconteceu? E aí ungem ele rei. Quando ele levanta dali, quem sabe pensando assim, agora eu vou me sentar aqui e vou comer. A Bíblia não diz que isso aconteceu. Eu não sei, pode acontecer qualquer coisa. Pode ser que ele levantou dali e o pai assim, então já tivesse teu momento, agora vai lá cuidar da ovelha. Porque quando teve a guerra, alguns dias depois, o pai chamou e disse assim, vai lá levar marmita para os teus irmãos. Ele pegou a comidinha, foi levar para os irmãos. Fez assim, escuta, e aquele gigante ali está trocando ideia. O irmão mais velho já chegou dizendo assim, ô baixinho, e aí? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas lá que tu cuida? Está fazendo aqui, rapaz? Sai daqui, sai, vaza. Em outras palavras, é claro. Chegou tratando mal. Aí eu fico pensando, mas a família não viu o que aconteceu com ele? Mas eles só viram o ato, mas não viram os resultados na vida dele. Só passaram a respeitar ele a partir do momento em que ele se posicionou de acordo com aquilo que ele recebeu. E isso aqui que vai fazer diferença. Uma coisa é você vir para a igreja e fazer uma oração e dizer, eu recebi. Outra coisa é você colocar em prática e as pessoas começarem a ver o que você recebeu. Davi era só alguém que tinha jogado azeite na cabeça dele, até que ele pegou aquela pedra, enfiou na cabeça daquele gigante, ele caiu por terra, passou a espada, cortou a cabeça, levou lá, todo Israel viu, Deus está com esse garoto. Sabe uma coisa, eu vou dizer para você, talvez não é depois desse culto, talvez não é depois de você sair daqui e dizer assim, tomei posse da palavra, me respeitem, mas é aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e através da sua vida, que vão perceber que isso não vem de você, isso vem do Deus que você serve. Aí sim é que vai acontecer o milagre, aí sim é que acontece a transformação, é os dias. A sua família começou a ver ele diferente a partir do momento em que ele se permitiu ser usado por Deus. Tem tanta gente que Deus já trouxe, que Deus já falou, que Deus já abençoou, mas você não se posiciona, continua com medo. Não adiantaria de nada ele ter recebido tudo aquele ritual naquela festa e continua escondido, não ia adiantar de nada. Só que ele se posicionou como alguém que foi escolhido por Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite, Deus escolheu você, Deus te escolheu, e Deus te unge para fazer algo sobrenatural, algo diferente, algo espetacular. Só que é a sua posição, é o seu posicionamento, é que vai determinar de que isso realmente aconteça. Teu carro pode estar com o tanque cheio de combustível, se você não virar a ignição, não vai acontecer de nada. É você que senta ali, é você que precisa ativar isso hoje na sua vida, é você que precisa acreditar nisso, independente da situação que você está, acreditar, não, Deus me escolheu. O pastor falou lá e eu quero tomar posse dessa palavra, mas eu tenho consciência, meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, e os que me veem pela internet, que deveria ser tão fácil assim, da gente conseguir entender, Deus me escolheu, eu vou me posicionar, mas não é tão fácil assim, não é tão simples, porque nós escutamos essa palavra e alguma voz aqui no nosso lado começa a dizer assim,
Não vai acreditar nisso, né? Essa é uma palavra, uma mensagem falada para tantas pessoas ali, motivação aí para o pessoal, né? Esse é o grande problema, porque nós não conseguimos acreditar que Deus fala pessoalmente conosco, de que Ele nos conhece, e nos conhece bem, e conhece coisas que ninguém sabe. A Bíblia diz que Filipe, o discípulo, certa vez chegou até Jesus com Natanael. Natanael era amigo de Filipe. Existe uma história fora da Bíblia que diz que quando houve a matança dos inocentes, porque Herodes mandou matar todas as crianças que tinham praticamente a idade de Jesus, porque ele queria matar Jesus, mas não sabia quem era, então ele mandou matar tudo. E foi uma tristeza só. E Natanael, segundo essa história extra-bíblica, tinha essa mesma idade. E os seus pais o esconderam debaixo de uma árvore, para que ele não fosse assassinado pelos soldados. E depois ele foi recolhido dali e conseguiram criá-lo. Só ele sabia dessa história. Só ele sabia de que ele tinha sido escondido ali. Ele e seus pais. Mas a Bíblia diz que quando Felipe chegou até Jesus trazendo Natanael, Jesus olhou para ele e disse assim: eis aí um israelita em quem não há dolo. Natanael disse assim: te conheço. Você me conhece de onde? Jesus olhou para ele e disse assim: eu conheço você desde que você estava debaixo da árvore. Quando nós lemos esse texto, nós não imaginamos a profundidade disso. Jesus estava dizendo: eu sei quem você é desde que você era um bebê escondido debaixo de uma árvore. Eu já sabia quem você era. Quem sabe hoje Jesus está dizendo: eu sei quem você é desde o dia que a tua mãe te deixou para a tua avó te criar. Eu sei quem você é desde o dia que te deixaram para adoção. Eu sei quem você é desde aquele dia no hospital que você estava para morrer e fizeram 1001 promessas para que você vivesse. Eu sei quem você é desde o acidente que era para ter tirado a tua vida, mas você está aqui vivo. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é desde o momento em que você assentou no seu coração dizendo: nunca mais vou confiar em ninguém. Eu sei quem você é. E eu sei porque você não confia. Eu sei porque você não confia em você mesma. Eu sei porque é tão difícil. Porque eu sei quem você é. E mesmo sabendo quem nós somos, Ele me escolheu e Ele te escolheu. Ele não escolheu por aquilo que você possa oferecer. Ele escolheu porque Ele sabe o que Ele pode te oferecer, e com aquilo que Ele te oferece, quem você pode ser. Isso é graça. Não é porque eu tenho muito, não é porque eu sou rico, não é porque eu sou bonito, não é porque nada disso. Isso é porque Ele está olhando dentro de você, e Ele vê que você tem um potencial que nem você imagina, e que se você entregar a sua vida a Cristo, e que se você realmente acreditar e deixar que essa unção, veja, não era Davi por si mesmo. Ele tinha as características, ele tinha a devoção, ele era fiel no pouco, mas a unção que veio sobre ele estava determinando: a partir de hoje, o Espírito de Deus está sobre ele. O que vai fazer diferença na sua vida daqui para frente é o quanto o Espírito Santo tiver poder sobre você, tiver domínio sobre a sua vida. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas.
Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.